A Conceição está dizendo o seguinte, olha, nós somos até favoráveis que os motoristas de ônibus reivindiquem, né, um melhor salário, etc. Mas também somos favoráveis que eles tratem melhor os idosos, né, que não chamem os idosos, por exemplo, de pé na cova, quando vê um velhinho ou uma velhinha que vai entrar pela porta da frente porque tem um cartão da Transmetro, não é verdade? Que atenda, que pare o ônibus direitinho, atenda as pessoas, que ele ganhe bem, mas que também trabalhe bem, sirva bem a população. E é verdade, eu de vez em quando uso o ônibus e fico chateado quando eu vejo um sujeito dando sinal, 10 horas da noite, e o ônibus passa e simplesmente o cara ignora que tem um passageiro ali, porque ele está querendo ir embora, está querendo fazer a última viagem, etc. Tal, né? Mas isso também a Transmetro é um pouco culpada disso, porque hoje eles pagam as empresas por quilômetro rodado. Então se o cara rodou, pegou passageiro, não pegou, levou, não levou, está ganhando a mesma coisa. O bom é quando cada linha o cara pegava o dinheiro ele mesmo, cada linha tinha que prestar um bom serviço, né? Isso que era importante. Mas estamos aqui com o doutor Ivan Coelho Maciel, médico homeopata, que vai conversar conosco sobre homeopatia. E hoje o assunto é a tensão pré-menstrual. Por que tensão pré-menstrual, doutor? Bom dia. Bom dia, sim. Em primeiro lugar, te cumprimentar, porque eu não te conhecia pessoalmente, né? É uma alegria prazer estar aqui com você. Com o senhor. Mas a conceituação da tensão pré-menstrual seria uma síndrome caracterizada por vários sintomas psicossomáticos e físicos que são reincidentes, principalmente nos dias que antecedem a menstruação, por isso que chama pré-menstrual, e que melhora abruptamente quando a menstruação se inicia. Agora, essa síndrome já é conhecida de longos anos, há 2000 anos atrás, já era descrito nos papiros de Ebers, antes de Cristo no Egito. Mas apesar de ser tão conhecida, é muito complexa para se conhecer e para se tratar. Eu tenho uns amigos que falam assim, meu Deus do céu, está chegando o período de menstruação e o problema é a dor de cabeça, né? Tem umas pessoas que têm sempre uma dor de cabeça terrível, né? Você fala, a dor de cabeça é uma coisa terrível. O que é isso? Isso é... Bem, os sintomas da tensão pré-menstrual, eles são divididos em sintomas físicos e sintomas mentais. Quer dizer, as queixas na esfera emocional são representadas por estabilidade, depressão, ansiedade, debilidade, e o choro seria assim a marca registrada da tensão pré-menstrual. Agora, nas queixas físicas, por exemplo, a dor de cabeça é muito importante. Então a mulher queixa uma cefaleia antes da menstruação, aí 10, 15 dias antes, principalmente, às vezes do lado direito, às vezes fazendo confusão com enxaqueca, às vezes existe até o termo de enxaqueca pré-menstrual. E a dor nos seios também é muito importante. Alterações de vontade sexual, modificações de apetite. Quer dizer, a mulher tem predileção para comer hidratos de carbono. Então, às vezes, as mulheres falam que elas engordam mais na pré-menopausa. Quer dizer, a tensão pré-menstrual engloba uma variedade de sintomas em graus diversos de intensidades. E compromete a mulher, tanto na sua vida afetiva, na sua vida profissional e na sua vida familiar. E o mais interessante é que, por exemplo, nessa época existem muitos acidentes de trabalho, muitos suicídios, muitos assassinatos, porque por exemplo, eu mesmo tratei de uma mulher uma ocasião que ela quase matava o marido, ela esganava o marido dela. Tem mulher que fica brava, né, doutor? Fica brava. Nervosa. Nenhuma fica mansa. Interessante. Todas ficam bravas, nenhuma fica mansa. Eu acho que eu já vi esse filme assim. Doutor, mas uma coisa importante é o seguinte, dizer o seguinte, que enquanto a mulher está no período, ela tem a sua menstruação, é sinal que ela está jovem também, porque após o final da menstruação, pelo que eu sei que nas conversas que a gente tem, que a gente lê, etc. Que a mulher começa a envelhecer verdadeiramente depois que ela perde a menstruação. Exatamente. Não é isso? Então quer dizer que a mulher tem que dar graças a Deus que está recebendo, está com o período menstrual normal todo mês. Né? E tem mulher que fala assim, eu estou doente, né? Nesses dias, eu estou doente, né? Estou incomodada, quer dizer, terminologia popular. Na verdade, ela não está doente. Aquilo, a menstruação é um sinal de vida, né? E pelo contrário, deve ser ruim sinal deve ser ruim andar com modos, com os negócios, deve ser um ambiente estranho. Se bem que com esse negócio de OB, essa coisa toda melhorou muito, né? Muito. Mas, o senhor já falou aí do sintoma. Quais são todas as mulheres, quais os sintomas da tensão pré-menstrual? O senhor já falou, Falei né? Agora. E todas as mulheres têm tensão pré-menstrual?
Ou Não. existe alguma mulher que Não, não. é aquele negócio, não sente nada? Não, a estatística mostra que a síndrome da tensão pré-menstrual, só 20% das mulheres é que são afetadas por isso. Por isso é que quando a gente fala, como agora nós vamos falar nas causas da tensão pré-menstrual, que a gente vê que, por exemplo, que é difícil correlacionar, igual vários autores querem correlacionar problemas de estrógenos, porque todas as mulheres têm alteração de estrógeno nesse período, mas só 20% delas são acometidas da síndrome pré-menstrual. Então, por isso é que é bem discutido isso. As causas dessa tensão. Bem, então as causas, quer dizer, não existe um fator único para você caracterizar a síndrome da tensão pré-menstrual. Então, se você extrapola o raciocínio para o emocional, então a gente vê que as mulheres, na expectativa da menstruação, ela cursa, às vezes, conflitos inconscientes de frustração. Quer dizer, a mulher, quando ela está para menstruar, o corpo da mulher, então ela está preparada biologicamente para a maternidade. E esse inconsciente está presente, às vezes existe os conflitos que o desejo de procriar, o medo e a rejeição, levando, às vezes, as mulheres à depressão. Agora, existem autores que correlacionam a tensão menstrual ao aumento do estrógeno e, consequentemente, a secreção inadequada do progesterona. E hoje está muito em moda um hormônio chamado prostaglandina, que seria, esclarecido pelos autores, principalmente os ingleses, que seria o hormônio que faria com que as mulheres reteriam líquido, que seria o hormônio antidiurético, quer dizer, a diurese é urinar. Então, antidiurético contra diurese. Então, seria uma outra explicação. Agora, na verdade, a gama de sintomas é tão grande e as causas, quer dizer, a causa, assim, não existe uma doença orgânica estabelecida quando a mulher está na tensão menstrual. Doutor, aliás, até a propósito, perguntar, a mulher, por exemplo, que aos 30 anos de idade teve um problema de mioma e arrancou o útero, arrancou tudo e não tem mais o período menstrual, essa mulher, como é que ela tem algum problema psicológico e tal, ou ela consegue sobreviver normalmente? Muito interessante essa pergunta sua. Eu imaginava que alguma mulher ia telefonar fazendo essa pergunta. Veio muito a propósito. Então, veja bem. Porque se nós falamos aqui que a mulher, com o fim do período menstrual, ela começa a envelhecer, essa mulher de 30 anos que arrancou tudo, que teve que tirar tudo. Se a mulher está no período, se ela não entrou na menopausa, que seria a baixa dos hormônios, dos estrógenos, da progesterona, o que acontece? Então, chegou-se à conclusão que o fluxo menstrual, isoladamente, não seria o que melhoraria a tensão. Porque as mulheres que não têm o fluxo, quer dizer, as mulheres que foram operadas de tirar o útero, quer dizer, são as chamadas de esterectomia, quer dizer, ela tinha os mesmos problemas da síndrome pré-menstrual, mostrando como o problema psicológico era muito importante. Quer dizer, a mulher tirava o útero e não estão na menopausa, mas ela sente a síndrome da mesma maneira da outra que tem o útero e que menstrua normalmente. Interessante. A tensão pré-menstrual tem origem apenas somáticas ou também psicológica? Veja bem. Então, as origens somáticas, seriam as origens orgânicas, seriam essas relacionadas com a secreção inadequada de progesterona e o aumento do estrógeno. Essas seriam as questões somáticas. Agora, e as questões psicológicas? Como é que nós poderíamos explicar isso? Bem, nós poderíamos explicar da seguinte maneira. Existem vários autores que tentaram correlacionar a questão física com a questão somática, da seguinte maneira. Então, ele falava o seguinte: se os estrógenos estão aumentados, o que os estrógenos, teoricamente, fariam na mulher? Bem, mas isso nas mulheres que teriam tendência para comportamentos mais neuróticos, mais psicossomáticos. Então, os estrógenos, que seriam os hormônios, eles poderiam, teoricamente, eles aumentariam a vontade da mulher ter sexo. Quer dizer, tem várias mulheres que têm o libido sexual aumentado na tensão pré-menstrual e se esse libido não for satisfeito, por várias razões, a mulher é virgem, pseudofrigidez, a mulher não quer ter relação com o marido, o que acontece? A mulher torna-se muito agressiva e muito irritada com os homens. E o interessante também é que as mulheres, o libido aumentam mais também nessas mulheres, geralmente as mulheres que têm medo de engravidar, porque nesse período elas sabem que elas não engravidam, porque elas fazem a tabela, elas sabem que no período pré-menstrual, passou o 14º dia, mais 5, a mulher está livre da menstruação. Então, nesse período, a partir do 19º
dia da menstruação até o 29º, que seria a pré-menstruação, ela teria atenção pré-menstrual e teria certeza absoluta que ela não engravidaria. Quer dizer, doutor, então vamos fazer aqui, vamos falar uma coisa aqui, vamos perguntar. Quer dizer que é importante, principalmente quando a mulher está no período de menstruação, está chegando, né? O período que está chegando, já chegou e tal. Mesmo nesse período, é importante que ela tenha o relacionamento sexual normalmente, etc. Isso faz bem a ela? Faz bem? Isso varia com as pessoas. Varia com as pessoas. Mas uma pessoa que tem vontade? Ela deve ter relação sexual normal, inclusive durante a menstruação. Não há por que evitar a relação sexual com a menstruação. Não tem nada a ver isso. São coisas... Pelo contrário, tem mulheres que têm muito mais... Mas quando a pessoa se gostam, não é bobagem, né? Exatamente. Tem gente que... Pra isso tem água, né, doutor? Exatamente. Tem sabão? Não, às vezes não precisa nem de água e sabão. Não precisa, né? Mas veja bem, então os estródios seria essa explicação. Já a progesterona, que seria estimular os conflitos inconscientes com a mãe. Quer dizer, então seriam mulheres que haviam tido na infância conflitos, então entram em depressão e aparecem ideias suicidas, sobre problemas culposos, etc. Bem, já a dor nos seios, que as mulheres queixam muito dor no seio. Quer dizer, eu estou fazendo uma relação entre o fisiológico e o psicossomático, fazendo uma correlação dos dois. Então veja bem, a dor nos seios, essa que tem uma explicação psicossomática interessantíssima. Então veja bem, então as mulheres têm muita dor nos seios, que é a chamada mastalgia na pré-menstruação. E como é que seria interpretado isso? Seria interpretado da seguinte maneira. As mulheres, principalmente as pseudofrígidas, né, as falsas mulheres que não teriam orgasmo sexual, elas teriam inveja do pênis. Bem, quer dizer, então ela só teria orgasmo com o clitóris. Quer dizer, o clitóris seria uma simbologia do pênis atrofiado, né? O clitóris significaria isso assim na psicossomática. Quer dizer, então ela representava um desejo de ser homem e de ter liberdade. Quer dizer, se bem que hoje as mulheres têm tanta liberdade quanto os homens. Agora, o mais interessante seria a explicação. Quando a mulher está na pré-menstruação, na tensão pré-menstrual, e teria os dois seios duros e eretos, isso aí teria uma significação, seria dois pênis, né? Quer dizer, ela sobrepujaria o homem, né? Quer dizer, e dominava o homem. Quer dizer, tem dois pênis, o homem só tem um, então ela sai na frente, né? Então essa seria outra explicação. Agora, então, essa aí seria a explicação da dor nos seios. A da dor nos seios. A explicação psicossomática relacionada com a explicação física. Quer dizer, agora, o outro sintoma interessante é o estufamento abdominal. Quer dizer, a mulher tem a barriga crescida. E isso, às vezes, representaria, na psicossomática, o autocastigo e a autodefesa da mulher para ela não fazer farra, não prevaricar. Quer dizer, então, se ela está gorda, os vestidos não vão entrar, então ela não vai na festa, ela se sente feia. E às vezes representa esse estufamento abdominal, representa até fantasia de gravidez também. E o interessante é que habitualmente eles dão diurético para essas mulheres. E um pesquisador inglês, ele deu diurético nessas mulheres estufadas, com edema, e apesar do diurético esclorana, que todo mundo conhece, a mulher não teve efeito. Por quê? Porque no fundo ela tinha o desejo inconsciente de reter o líquido para ter essa fantasia da falsa gravidez, de que ela não podia sair para a festa, porque seria uma fantasia. Então veja como as coisas são interessantes, né? Essa tensão pré-menstrual tem algum significado simbólico? Bem, a tensão pré-menstrual isoladamente não tem significado simbólico. O que tem um significado simbólico muito importante seria a simbologia da menstruação. O que seria a significação simbólica e afetiva da menstruação? É aquilo que você falou aí, o negócio da menopausa e da antes-menopausa. Então veja bem, o que a menstruação mostra para a mulher? Ou as regras mais vulgarmente conhecidas. Primeiro, que a mulher não está grávida, que ao mesmo tempo simboliza que ela tem uma fecundidade virtual, principalmente no momento que se aparece a menstruação. Segundo, às vezes as menstruações são vistas como coisas sujas, e que a chegada significaria uma purificação, quer dizer, uma limpeza do organismo. Terceiro, são sinal de normalidade, de boa saúde, quer dizer, seria a menstruação que marcaria o ritmo da atividade da mulher. Quarto, seria um emblema da feminilidade, uma vez que a menstruação é a panagem da mulher. Quinto e último, seria, alguns psicanalistas, né, diziam que a simbologia do sangue menstrual seria o testemunho de um ferimento. Quer dizer, a vagina seria uma boca ferida, e no qual seria sentimentos de castração e a decepção da mulher
às vezes por não possuir um pênis. Então, essa seria a simbologia afetiva da menstruação. Mas na Bíblia, lá em Gênesis, né, diz que quando Adão e Eva pecaram, né, Deus disse, né, a mulher vai sofrer, vai ter filho, vai ter menstruação, e o homem vai ter que comer o pão com o suor do teu rosto, né? Bem, olha, bom, o senhor falou tudo aí, agora vamos falar, tem tratamento isso? Bem, esse aqui é o pomo da discórdia, né? É a questão-chave. Então, olha bem, didaticamente, tem um pesquisador inglês chamado Moss, que ele catalogou 160 sintomas importantes, veja você, 160 sintomas. Então, do ponto de vista prático, é muito difícil fazer até o diagnóstico da síndrome pré-menstrual, muito difícil. E porque ela só atinge 20% das mulheres. Então, do ponto de vista prático, nós podemos dividir em 3 partes. Os sintomas físicos, mais importantes, os psicológicos e os sintomas ambientais. Os sintomas físicos seriam a dor nos seios, aumento de peso, distensão, retenção líquida. Os psicológicos, dor de cabeça, ansiedade, irritabilidade, choro, depressão. E os ambientais seriam aqueles que o aumento de criminalidade, de acidentes e a ocorrência de mais casos de suicídio nessa época. Agora, se existe 160 sintomas catalogados alopaticamente, né, assim, porque isso é na alopatia, né? É. Então, eu vou falar na alopatia e na homeopatia, para você nós fazer o cotejamento dos dois. Então, se já existe 160 sintomas, veja como é difícil e complicado tratar. Porque a alopatia é o seguinte, dor de cabeça, um remédio para isso. Dor de estômago, um remédio para isso. Dor de olho, um remédio para isso. Então, se você catalogar 160 sintomas, você vai dar 160 remédios. Então, o que acontece? Então, eu fui rever essa matéria, estudar, e existe 300 esquemas de tratamento alopáticos da tensão pré-menstrual. Então, as mulheres que estão me escutando sabem, tomam progesterona, anticoncepcional, diuréticos, tranquilizantes, antidepressivos, antidistônicos, nem existe mais, já saiu de linha, foi proibido. Vitamina A, vitamina B, inibidor da prostaglandina, que eu falei, né? O problema dos antidiuréticos, hormônio antidiurético, isso é novo, né? É tudo novinho, de repente some, porque a medicina tem muita moda, aparece uma coisa, de repente sai. Bem, na homeopatia. Exatamente. Então, exatamente, eu vou chegar agora. Psicoterapia, exercício físico e tal. Então, é 1000 coisas. Agora, como é que a homeopatia, para fechar isso, como é que a homeopatia trata da síndrome da tensão pré-menstrual? Também tem as suas dificuldades inerentes à própria gama e riqueza de sintomatologia. Quer dizer, se uma síndrome tem 160 sintomas, e a homeopatia, ela faz exatamente o contrário da alopatia, ela tenta tratar de Joana que tem a tensão pré-menstrual, e não da tensão pré-menstrual de Joana. Quer dizer, a alopatia trata todo mundo igual. É como se, você já viu falar naquele médico famoso, Oswaldo Costa? Perigoso, era goleiro do Atlético, famoso, dermatologista. É famoso aqui em Belo Horizonte, professor dos catedráticos de dermatologia. Então ele era muito gozado, ele falava assim, no quarto andar, falando como é que a alopatia é, no quarto andar da Santa Casa, a pessoa que tiver de branco ou é irmã de caridade ou é pínfico. Quer dizer, a alopatia trata todo mundo igual, né? Quer dizer, quem está lá de branco, se não for irmã de caridade, é pínfico. Quer dizer, então veja bem. Então a homeopatia vai tentar juntar o que nós chamamos de síndrome máxima, síndrome mínima de valor máximo. Quer dizer, os sintomas mais importantes da pessoa para fazer com que o médico encontre um remédio semelhante para equilibrar essa mulher na pré-menstruação. Quer dizer, então, o médico examinaria a mulher, então ela vai dizendo para ele os sintomas, e ele encontraria um remédio ou alguns remédios, 2 ou 3 no máximo, que cobririam os sintomas da mulher. Porque a homeopatia é exatamente o contrário da alopatia. Então, não é fácil tratar da tensão pré-menstrual. Porque o que é difícil em medicina é difícil para todo mundo. Não tem mágica em medicina que é fácil nisso e tal. Agora, o mais comum é que há um descontrole total da mulher e que há uma dificuldade de relacionamento grande na vida afetiva, na vida familiar, e que causa muito. Eu conheço muita mulher, muito marido, que separou porque não aguentava a mulher na pré-menopausa. Eu conheço uma enfermeira que o marido dela largou ela porque ela pegava a faca e avançava nele. De tão problema que está. Quer dizer, então, é um problema que precisa de ser abordado, precisa de ser enfocado e, às vezes, precisa de ir no fundo das origens para se conseguir um bom tratamento e um bom relacionamento.